Olá, queridos, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional Café com o Pão da Vida. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor, a palavra que é Jesus, o Verbo que se fez carne e andou entre nós. E nós vamos dar continuidade ao livro de Lucas. Nós estamos no capítulo 8. É um capítulo bem grande, tem vários textos. Então eu vou tentar ao máximo não comentar nem me prolongar muito. Mas vamos fazer a nossa leitura e ao final da leitura vamos fazer uma oração guiada pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos lá. Eu estou lendo ainda na versão da Bíblia King James atualizada. Vamos conversar pelo versículo 1. Amém, queridos? Eu não li esse texto ainda, estou começando a ler agora. Amém? Junto com vocês. Já li outras vezes, estou me referindo ao dia de hoje. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas por espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam com o sustento deles, com seus bens. Então, queridos, Jesus, ele andava, proclamando as boas novas do reino de Deus às pessoas, e os 12 discípulos que ele escolheu acompanhavam eles. E algumas mulheres, que tinham sido curadas, libertas de espíritos malignos, Ele diz aqui que tinha uma mulher, a Madalena, que ela tinha 7 demônios e ela foi totalmente curada. E essas mulheres, algumas outras aqui, elas sustentavam, cooperavam, na verdade, com o sustento do ministério de Jesus, amém? Então nós devemos agradecer a essas mulheres, que Deus tocou. Elas deveriam ser mulheres ricas com dinheiro, mas elas foram tão tocadas pela unção que elas resolveram doar tudo o que tinha para seguir Jesus e estar acompanhando ele, por esse ministério, que Jesus proclamava as boas novas. E no versículo 4, ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram ouvir Jesus. Foi quando ele lhe propôs a seguinte parábola: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, a parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre espinhos, que com ela cresceram e sufocaram as plantas. Todavia, outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus ele vem falando aqui da parábola da semeadora. Perdão, deixa eu beber uma água aqui, queridos. Mas agora no próximo texto ele vai explicar, a partir do versículo 9, sobre essa parábola que ele falou, Vamos lá, versículo 9. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola, ao que ele lhes replicou: A vós, os outros, é concedido saber os mistérios do reino. Aos demais, contudo, anuncio através de parábola, para que vendo não veja e ouvindo não compreenda. Então, Jesus explica aqui que só as pessoas, que foram escolhidas, que aceitaram seguir ele, é que ia ter, uma revelação dos mistérios de Deus, ia ter entendimento das parábolas através de Jesus. E nos dias de hoje nós temos através da comunhão com o Espírito Santo, Nós compreendemos o reino de Deus através do Espírito Santo, da comunhão, com Deus através do Espírito Santo de Deus. E aí no versículo 11, eis, portanto, o esclarecimento desta parábola.
A semente é a palavra de Deus. As que caírem à beira do caminho representa todos que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e que não sejam salvos. Então são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não creem na palavra, né? O diabo vai e rouba e ela não consegue ser salva. A gente às vezes fala com a pessoa, fala de tudo. Parece que ela não consegue entender as palavras de Deus, parece que algo está bloqueando, mas é porque o diabo está roubando, né? A salvação dela e a palavra. As que caírem sobre as rostas simbolizam que as que recebem a palavra com alegria, assim que a ouve, contudo não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Então, existem aquelas pessoas que elas ficam alegres quando ouvem a palavra do Senhor, elas se empolgam, mas elas não criam raízes profundas na palavra de Deus, né? Então, quando vem um período, né, alguma coisa, um tempo de provação, uma tempestade, os tempos ruins, elas acabam também, né, tipo, não não se fortalecendo, porque as raízes delas não estão profundas e elas acabam esmorecendo, né? Só aquela coisa momentânea ali, né? Ela ouve, fica alegre, tem uma empolgação, mas não tem firmeza, profundidade, né, queridos? Versículo 14. As que caíram entre espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não conseguem amadurecer. Olha que interessante, queridos. Então, existe aquelas pessoas que elas recebem as sementes da palavra, né? Mas elas são sufocadas pelas suas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não conseguem amadurecer. Então, essa semente ela não consegue cumprir o período dela de amadurecer para dar frutos, né? Porque essa terra, né, essas pessoas, elas são sufocadas pelas as suas ansiedades, por tudo que elas querem, né? E pelas riquezas e pelos prazeres da vida. Meu Deus, muito forte esse texto. No entanto, as que caírem em boa terra são as que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra e entesouram com perseverança, frutificam. A parábola da luz manifesta. Então, as pessoas, né, que ouvem a palavra com bom coração, né, com uma sinceridade, que acolhem a palavra com perseverança e não desistem, né, e as pessoas que frutificam, né, elas conseguem alcançar outras pessoas, trazerem as pessoas para o Senhor, elas conseguem frutificar nas suas próprias vidas, dando frutos, né, queridos? Então, essa é uma boa semente, são as pessoas que são representadas como uma boa terra, né? E essas sementes, elas acabam produzindo, caindo nessas terras. E que nós possamos ser, queridos, essa boa terra, né? Que nós possamos, né? Manifestar a luz, né? Frutificar com a palavra do Senhor. Amém, queridos? No versículo, a partir do versículo 16 diz: não há ninguém. Aí, né, vem agora um texto falando sobre a parábola da luz manifesta. Versículo 16. Não há ninguém que, depois de acender uma candeia, a esconda debaixo de um jarro ou coloque sob uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de maneira que todos que entrem vejam o resplandecer da luz. Portanto, não há nada oculto que se venha a ser revelado e nada escondido que se venha a ser conhecido e trazido à luz. Assim sendo, vede, pois, como vis, porque ao que tiver mais lhe concederá, e ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir será tirado. Então, queridos, aqui é a parábola da luz, né, manifesta. Então, o Senhor está dizendo que não se pega uma luz, né, e se coloca embaixo de um jarro, né, uma lamparina, uma candeia, né, era algo que eles usavam naquela época para iluminar a casa, né, mas ao contrário, é para colocar em lugar apropriado, em cima. E assim somos nós, queridos, nós somos luz, né,
E nós devemos resplandecer a luz do Senhor, né? Aquilo que está dentro de nós. E nós não devemos nos esconder com medo do que as pessoas vão falar, do que vai acontecer, não. Nós devemos ser luz para as pessoas, né? As pessoas estão em trevas. Em hebraico, trevas quer dizer, significa ignorância, queridos, né? E a luz em hebraico significa conhecimento. Então, nós temos o conhecimento da palavra de Deus, então nós temos que levar essa luz, esse conhecimento a essas pessoas que estão em trevas, que estão na ignorância. Amém, queridos? E com isso, nós vamos alcançar essas pessoas. Nós temos que, porque a palavra de Deus diz, né? Eu vi uma frase, na verdade, que o nosso maior inimigo não é o diabo. Às vezes as pessoas, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não, o nosso maior inimigo é a falta de conhecimento. Digamos assim, a falta de luz. E quando nós estamos na luz, não existe quem vai nos parar. As trevas não podem prevalecer contra nós que somos a igreja do Senhor. Amém, queridos? E aí vamos continuar. Os fiéis formam a família de Jesus. Próximo texto. A partir do versículo 19. Então a mãe e os irmãos de Jesus vieram para falar com ele. Entretanto, não conseguiram se aproximar dele, pois a grande multidão e tinha uma grande multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Jesus: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, deseja ver-te. Contudo, ele lhe replicou: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Eu creio aqui, né, na minha percepção, que Jesus, ele quis dizer que a família dele, a partir de agora, era aqueles que faziam parte do propósito dele, né? Jesus veio com o propósito de levar as boas novas, de libertar os cativos, os oprimidos e as pessoas que estavam acompanhando ele, sedentos, né, dessa palavra, de conhecer, de ver, seria a família dele naquele momento, né? Ele não podia parar o ministério dele para poder ficar com a mãe, com os irmãos, como ele fazia antes. Então não é que ele não quis receber ali a mãe e os irmãos naquele momento, mas foi tipo uma parábola mesmo que ele quis demonstrar o que seria, né, a vida de Jesus a partir desses momentos. E aí tem o próximo texto dizendo que a tempestade é neutralizada por Jesus. A partir do versículo 22 diz: e aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem do lago. E partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu. E bateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos prontos a ponto de morrer. Ele se levantou, repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Aleluia! Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas dá ordem e lhes obedece? Essa parábola, essa passagem é bem profunda, né, queridos? Onde Jesus, né, ele vai passar para o outro lado, né, para outra margem. Quantas vezes, né, queridos, nós precisamos passar para algo que o Senhor já nos mostrou, né? Ele já nos mostrou a outra margem, o que está lá do outro lado, e nós precisamos ir para esse lado. Mas durante o percurso acontecem, né, tempestades, se levanta um vento, coisas se levantam para nos parar, para nos desanimar, para dizer: você não vai conseguir, não vai ter ninguém para te ajudar, você está sozinha, você está só. Você tem que fazer algo na força do seu braço para que isso aconteça. Mas, queridos, nós não devemos perder a fé, porque Jesus, ele mostrou aqui que ele tinha autoridade sobre os ventos, sobre as tempestades. Aqui ele está demonstrando que ele tinha autoridade sobre o natural, sobre a natureza, né?
E nós também podemos fazer isso. Muitas vezes já aconteceu de estar chovendo e eu mandar a chuva para o mar para não alagar a casa, que é a minha casa ou a casa dos vizinhos. Nós temos autoridade para isso. Mas o que eu estou falando aqui é referindo às coisas que se levantam, né, nas nossas vidas para nos tirar a fé. Porque Jesus ele se dirigiu aqui aos discípulos e indagou: onde está a sua fé? Porque os discípulos ficaram amedrontados com o que estava acontecendo e deixou a fé dele ficar pequena. Amém, queridos? Então, que nós venhamos pegar essa lição, não venhamos perder a fé quando as coisas começarem a aparecer que não tem jeito, que nós vamos morrer, que a tempestade, que nós não vamos suportar a força do mar. Amém, queridos? E o próximo texto diz que é a libertação de um endemoniado. Versículo 26. Zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado, na fronteira da Galiléia. Assim Jesus desembarcou. Foi ao encontro dele um homem naquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou, prostou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: Que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti que não me castigues. Enquanto Jesus ordenava ao espírito imundo abandonasse o corpo daquele homem, diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e guardas vigiado por guardas, arrebentavam as cadeias e os grilhões e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Então Jesus lhe inquiriu: qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos demônios que tinham invadido aquele homem. E suplicavam a Jesus que não mandasse para o abismo. Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos. E Jesus consentiu. Então, saindo do homem, os demônios invadiram os porcos e a manada se jogou do precipício em direção a grande lago e todos os porcos se afogaram. Ao observar tudo o que aconteceu, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar os fatos na cidade pelos campos. O homem Gezareno se torna um discípulo, olha. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que aquele homem, de quem demônios havia saído, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem de muitos demônios, o que havia tomado. Então todo o povo da região de Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse das suas terras, pois estavam atemorizados. Contudo, o homem de que havia sido expulso os demônios implorava que os deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se recomendando: volta para tua casa e compartilha tudo o que fez, tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Meu Deus, que forte, né, queridos? Eu via um homem que ele tinha uma legião de demônios, que ninguém conseguia segurar eles. Ele, né, na verdade. E arrebentava as correntes, os guardas não conseguiam segurar ele, mas Jesus, com a autoridade dele, conseguiu expulsar todos aqueles demônios, né, que havia naquele homem. Era uma legião de demônios. Então, eles ficaram apavorados, né, com a autoridade que Jesus tinha, pois ninguém nunca conseguiu fazer aquilo. E eles ficaram amedrontados, né, com tudo isso. E é impressionante, né, essa autoridade que Jesus tem, né? E nós temos essa autoridade no nome de Jesus, né? Nós temos essa autoridade porque Jesus está acima, o nome de Jesus está acima de todo nome, mas nós temos que ter a plena confiança, a consciência disso, desse nome que está em nós, e nós devemos servir somente ao Senhor, né? Estar realmente firmada na videira que é Jesus, para que essa autoridade, né,
esteja latente em nós e nós possamos libertar, né, pessoas endemoniadas. Nós fomos chamadas para isso, assim como Jesus. E o homem queria tanto seguir Jesus, mas ele falou: não, fica aqui, vai falar para a sua família, para a cidade, o que Deus fez, né? Então foi uma estratégia de Jesus para que o nome de Deus, né, o nome dele, a fama de Jesus fosse espalhada pelo local. Amém, queridos? E aí depois vem um texto da súplica do dirigente da sinagoga. Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostando-se aos seus pés, implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma única filha, há cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. Enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. E aí teve a cura de uma mulher, né, no meio do caminho, enquanto ele caminhava. Versículo 43. Nas proximidades estava uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou a borda do seu manto. Quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negasse, Pedro pondera: Mestre, a multidão se aglomera e te espreme, ainda assim desejo saber quem te tocou. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, e senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não havia de passar despercebida, aproximou-se tremendo e postou-se ao pé de Jesus. E diante de todo o povo, declarou o motivo o qual tocara daquela maneira. E naquele momento mesmo fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, tua fé te curou, vai-te em paz, em perfeita paz. Aleluia. Esse texto é muito conhecido, né, queridos? Da mulher do fluxo de sangue, onde ela tinha 12 anos sofrendo de uma hemorragia, né? Tinha gastado tudo que podia, né? Quantas pessoas, queridos, estão com doenças que são consideradas sem cura, né? Aos olhos da medicina, e as pessoas gastam todo o seu dinheiro e algumas pessoas até morrem, né, queridos? Como no caso da pandemia. Mas Jesus é aquele, através do poder que emana nele, que vem dos céus, que vem do Deus Todo-Poderoso, ele curou essa mulher com um simples toque, por causa da fé dela. Ela falou: se eu tocar simplesmente as vestes, eu serei curada. Então, quando ela tocou, a fé dela puxou algo que veio de Jesus, né, queridos? Ela puxou pela fé algo que estava em Jesus e ele sentiu, porque várias pessoas estavam tocando ele ali, como o discípulo perguntou, várias pessoas tocando ele, e quando ela tocou, ele sentiu algo diferente, porque ele viu que saiu o poder dele. Olha que então a cura partiu da parte dela, queridos. Que vocês entendam essa passagem, aqueles que ainda não ouviu ou não entenderam, que foi ela, a fé dela que curou algo que era incurável. Já tinha gastado tudo, todos os médicos, 12 anos, rejeitada pela sociedade. E aí Jesus chama ela, percebe, e ela ali se prostra, né, em gratidão, e ali ela totalmente curada, né, diante de todos. Meu Deus, aleluia. E aí Jesus, né, volta lá para o começo, onde ele estava caminhando em direção à casa de Jairo, e aí vamos ler o texto. Versículo 49. Falava ele ainda... Só um minutinho. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa na casa do dirigente da sinagoga informando: a tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê, e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão e todos choravam, se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus encorajou:
não te pranteis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombaram dele, pois tinha certeza que ela estava morta. Entretanto, Jesus tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: Menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retomou, e no mesmo momento que ela se levantou, ele mandou que lhe dessem algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que se passasse ali. Então, queridos, aconteceu que a menina já tinha morrido e muitas pessoas já estavam chorando ali, não tem mais jeito. Mas Jesus sabia, né, que ele podia ressuscitar, que ele podia trazê-la à vida novamente, mas ele queria ali pessoas que estivessem crendo da mesma forma que eles, né? Tanto que falou ali às pessoas, não plantei, para não ficar com, tipo assim, com espírito de incredulidade, né? As pessoas estavam ali incrédulas, assim, não, ele não pode acontecer um milagre, já morreu, não tem mais jeito. Já estava todo mundo nessa atmosfera de incredulidade, de choro, de tristeza. Mas Jesus chamou só os 3 discípulos que ele mais confiava, creio eu, né? Deve ter algum motivo porque ele chamou esses 3 aqui. E o pai e a mãe da menina, que eram os que mais queriam ali que ela retornasse à vida. Eles não iam desistir até a última esperança, eles iam crer que a filha deles seriam curadas. Então, que nós possamos ser assim, queridos, que nós tenhamos uma fé a tal ponto de crer que alguém pode ser ressuscitado, né? E que nós não deixemos o espírito de incredulidade nos tomar. É um espírito de que diz assim, não, isso é impossível de acontecer. Para Deus, nada é impossível. Claro, queridos, que existem muitas tantas outras coisas envolvidas, né? Deus sabe o fim desde o começo, Ele sabe o que é melhor. Não que a morte seja melhor para uma pessoa, mas posso dar um testemunho aqui na questão do meu pai, que faleceu tem pouco tempo, ano passado, em setembro. Deus é aquele que conhece o fim desde o começo, e talvez seria pior se ele ficasse bom, talvez ele perdesse a salvação dele, porque a mente dele não estaria totalmente renovada, talvez ele não seguisse os caminhos do Senhor, porque ele tinha se convertido após, né, ele ter ficado doente, ele ainda não sabia do diagnóstico, acabou, ele nem ficou sabendo, na verdade. Mas Deus sabe de todas as coisas, queridos. Mas quando existe um propósito, Deus sim pode ressuscitar, com certeza. E que nós nunca percamos essa fé nisso, independente se algum parente nosso já faleceu, não conseguiu a cura, talvez por ele mesmo não ter tido fé suficiente, porque a cura é disponível, a unção está disponível de cura, o poder de Jesus está sempre disponível, queridos, mas nem sempre depende só de nós, né? Do milagre, ali da unção, né? Mas de muitas outras coisas, mas que fique aqui em nós, que nós não percamos a fé no poder que Jesus tem no nome dele. Amém, queridos. Já estamos com 28 minutos. Vou fazer a oração para terminar, porque realmente esse capítulo é bem grande. Me perdoa se eu não conseguir me aprofundar em algumas passagens, mas porque realmente são muitos detalhes, muitas coisas, mas eu creio que vocês lendo depois, sentindo essa vontade de ler, meditar no texto, Deus vai falar ao coração de vocês, porque Deus fala ao nosso coração, cada um de uma forma, na forma que nós vamos entender. Amém, queridos? Eu estou aqui só compartilhando com vocês para que vocês, aqueles que não têm o hábito de ler, né, estejam buscando por alguma resposta, buscando a ter o hábito. Então, esse é um incentivo. Amém, queridos? E também, a palavra do Senhor sempre se renova, né, a nós. Então, vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz, Pai. Eu te louvo, te agradeço, Pai, por esse momento de compartilhamento da tua palavra, das tuas maravilhas, do teu poder, de tantas coisas que o Senhor fez e continua fazendo, Senhor. Muito obrigado pelo teu milagre nas nossas vidas, Senhor. Obrigado pelas boas sementes da tua palavra germinando no nosso coração como uma boa terra, frutificando a 100 por 1, e que nós possamos levar a outras pessoas essa palavra, Senhor.
Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque tu és o amor, tu és aquele que é todo poderoso, que tem todo o poder e nada pode nos parar, porque as trevas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua unção está sobre nós. Obrigado pelo teu sangue precioso sobre as nossas cabeças, até a planta dos nossos pés. Obrigado pelos teus anjos, Senhor, acampados ao nosso redor, na nossa casa, em cada cômodo, Senhor, na minha casa e na casa dos meus irmãos que estarão ouvindo e aqueles que também não estão ouvindo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, nos guarda e nos protege, Pai. Oh, Pai, nós clamamos por uma atmosfera favorável na nossa nação, no nosso Brasil. Envia os teus anjos, Pai. A tua palavra diz que o Senhor pode enviar os teus anjos ao nosso favor. Então envia os teus anjos, Senhor, a nossa nação brasileira, uma multidão de anjos, Senhor, muito mais do que essa legião de demônios que existia nesse homem. Nós, aqui em concordância, eu declaro uma multidão de anjos, Pai, em pontos estratégicos da nossa nação, guardando a nossa nação. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, queridos. Obrigado. Não deixe de dar um like e de compartilhar esse áudio com outras pessoas. Amém? Tenha um dia abençoado em o nome de Jesus. Amém, amém.